As 7 vidas que não temos e todas as outras que vivemos. Capítulo 6. Normal, só na média. Trate um homem como ele é, e ele continuará sendo o que é. Trate um homem como ele poderia e deveria ser, e ele se tornará naquilo que poderia e deveria ser. Johann von Goethe. Foi Sigmund Freud, o pai da moderna psicologia, ao fazer suas incursões no emaranhado mundo mental dos indivíduos, que ajudou a decifrar muitas patologias até então completamente desconhecidas. Freud disse que toda pessoa só é normal na média. Outros mostram que, olhando de perto, ninguém é normal. Minha querida professora Maria Teresa nos lembrava que somos loucos, mas temos que ser loucos tratados. Parece que quanto mais a neurociência avança em suas pesquisas sobre a mente humana, mais maravilhados ficamos e percebemos quão ignorantes ainda somos diante do cérebro, que é o sistema mais complexo do universo, com os seus 86 bilhões de neurônios e cada um desses podendo ter 10.000 ligações com outros neurônios. São números estonteantes, e pensar que tudo isso está dentro de nossa cabeça. Os estudos de dois pesquisadores americanos, John Hattie e Katherine Johnson, lançaram luz sobre vários aspectos de como esse cérebro que temos funciona. Imagine as complicações possíveis em todo esse emaranhado neural. Eles falam muito do conceito de sombras mentais, que são caracterizadas como expressão indistinta, raramente óbvia, de um transtorno verdadeiro. Ai, 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 o que isso tem a ver com a nossa vida e a nossa normalidade? Provavelmente, muito mais do que pensamos, porque, segundo esse conceito, podemos ser um pouquinho maníaco-depressivos, autistas, esquizofrênicos ou uma infinidade de outras doenças mentais. Como são sombras, não se manifestam em sua totalidade, gerando a possibilidade de um diagnóstico de doença mental. Muitas das dificuldades que as pessoas demonstravam e que eram vistas apenas como falhas na personalidade, hoje vão ganhando novas compreensões. Seja aquela vizinha carente que não para de se intrometer na vida dos outros, o homem que não consegue vincular-se afetivamente, a mãe cheia de cuidados excessivos com os filhos, o indivíduo perfeccionista que torna a vida dos outros um inferno. Todas essas pessoas podem estar lidando com dificuldades biológicas e verdadeiramente não sabem como agir de outra maneira. Há pessoas que sofrem de uma espécie de vazamento verbal, falando coisas horríveis para quem quer que seja, e não se importando nem um pouco com as consequências. Ao convivermos com os indivíduos assim, facilmente nos frustramos, e é fácil julgar esses comportamentos como inadequados, e de fato são. Porque não param de se comportar dessa maneira? O problema é que, se aquele jeito de ser tem como base uma espécie de defeito biológico no cérebro, então a coisa não é tão simples como se imagina. Um distúrbio de temperamento, mesmo muito brando ou parcial, pode tornar-se o caráter de uma pessoa. Com o tempo, o caráter confunde-se com a biologia. Algumas pessoas parecem estar se destruindo e fazem isso de forma tão automática que não conseguem enxergar a possibilidade de se comportarem de outra maneira. Ficam viciadas e nunca é fácil sair de um vício, seja ele droga, álcool, jogo, comida, fofoca ou raiva. Elas acabam atraindo a rejeição para si e perdem muitos relacionamentos. É complicado conviver com pessoas que agem parecendo querer espancar os outros com suas palavras. Que longo caminho temos ainda a percorrer no sentido de entender as dificuldades dos outros. Quase sempre a pessoa não é complicada apenas por querer ser. Alguém como eu, cujo cérebro está quase sempre com níveis de serotonina elevados, não preciso esforçar-me para estar animado e de bem com a vida. Minha biologia facilita meu jeito de ser. Mas o que dizer daqueles que simplesmente não conseguem sentir-se dispostos e animados, e não veem graça alguma em tudo por conta de um cérebro biologicamente defeituoso? As pessoas cujas vidas estão cheias de sombras mentais têm um ruidoso funcionamento cerebral. Isso é semelhante a um ruído inconveniente que nos assola os ouvidos. Imagine o barulho de uma britadeira funcionando sem parar bem ao lado da janela, pois o ruído mental é pior que isso.
É como se 10.000 ideias se conflitassem na cabeça ao mesmo tempo, sem que haja um interruptor por perto para desligar o barulho. Quanta confusão! Um cérebro ruidoso leva o indivíduo a agir por reflexo e não por pensamento, e isso faz uma diferença brutal, porque as respostas emocionais passam a ser dirigidas pelos comportamentos mais antigos, aqueles da infância. Berrar, gritar, espernear, bem, são nossos velhos conhecidos. Procedimentos assim se encontram tão enraizados no nosso interior que não precisamos pensar para expressá-los. Basta agirmos por impulso, e aí sai da frente. Sabe, nada melhora na vida daqueles que agem assim, quando os outros os enchem de culpa pela maneira como se portam. Apenas faz crescer uma vergonha corrosiva que pode acabar distanciando ainda mais quem sofre disso da possibilidade de uma vida diferente. Muita coisa muda quando procuramos compreender mais a nós mesmos e aqueles que se encontram em sérias dificuldades emocionais. É libertador sentir que não necessitamos julgar e que ninguém está isento de uma biologia defeituosa, e isso pode distorcer seriamente a personalidade de um indivíduo. Porém, o mais fantástico disso tudo é pensar que, como diz Katherine Johnson, biologia não é destino. Excelente é lembrar-se dessa verdade, porque muitos caminhos se abrem. Há novas atitudes a serem tomadas por quem está sofrendo seus efeitos devastadores. Os tratamentos estão aí para influenciar a química do cérebro. Abençoado o tempo em que vivemos, onde tantas descobertas tornam possíveis as curas antes inimagináveis. Ninguém precisa usar como desculpa para uma conduta horrível o fato de ter um problema com seus neurotransmissores. Não estamos isentos de responsabilidade pessoal. Ao contrário, somos desafiados a compreender essas coisas e tomar providências possíveis para evitar que elas causem prejuízos nefastos em nossa vida e na vida das pessoas que estão ao redor. Nossas questões emocionais atingem os outros, e quem procura tratar-se, não se escondendo atrás de um monte de desculpas esfarrapadas, está agindo com responsabilidade comigo, mesmo e com quem está à volta. Venho advertindo por onde passo que, se não cuidamos de nossas emoções, vamos ficar cada vez piores, pessoas enrijecidas, complicadas e de convivência impossível. Tão importante quanto fazer exercícios físicos para ter boa saúde e melhor qualidade de vida é exercitar a mente para uma boa saúde emocional. Nenhuma doença pode ser usada como álibi para eximir alguém de seu encargo pessoal. Também medicamento algum, por si só, fará com que o indivíduo seja curado. Recordo uma triste história que li, de um aprendiz de piloto. Ele já havia feito muitas aulas, já tinha condições de voar sozinho e estava fazendo isso naquele momento. Mas ao tentar aterrissar, ele errou a entrada da pista e teve que arremeter o pequeno avião para ganhar altura novamente e tentar uma nova aterrissagem. As nuvens estavam baixas na região e o coitado perdeu um pouco de visibilidade. O conjunto da situação fez o homem entrar em pânico. Então, ele apertou o botão que aciona o microfone do rádio do avião e pediu socorro. Na verdade, gritava, desesperado, pedindo ajuda. O triste é que, apesar da torre de comando e de muitos rádios na redondeza terem ouvido seu grito de socorro, ninguém conseguiu ajudá-lo, e todos viram o avião com aquele piloto novato espatifar-se no chão em poucos minutos. Por que ninguém ajudou aquele homem? Não poderiam tê-lo acalmado e dado instruções seguras de como pousar a aeronave? Sim, podiam, e todos desejaram e tentaram fazer exatamente isso. O problema é que aquele infeliz desesperado gritava tanto apertando com força o botão do rádio e em nenhum momento o soltou para ouvir a resposta. Ninguém podia ajudar. Soltemos o botão. Ouçamos a vida, ela está querendo falar. Está desejando viver e viver abundantemente. Convite do coração. Você já conseguiu identificar suas dificuldades emocionais? Tente fazer isso sinceramente e não relute em buscar ajuda. Não deixe sua vida transformar-se no inferno. Ninguém é um produto acabado e todos nós podemos vivenciar profundas mudanças de rumo.